A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui para fazer mais um breve vídeo. Dessa vez irei falar sobre a importância da capacitação pastoral. A importância de que os nossos pastores sejam capacitados para o exercício do ministério. Veja, amados irmãos e irmãs, nós vivemos dias difíceis e na sociedade odierna que nós vivemos existe pluralidade de ideias, pluralidade de filosofias, de ideologias, até mesmo de seitas, de heresias. E nesse campo de batalha há uma importância muito grande de que os pastores sejam preparados para fazer apologia e defesa à fé ortodoxa, à fé autêntica, à fé verdadeira. Isso é importante. É claro que não é a faculdade, não é o seminário teológico que vai te dar o chamado. O teu chamado e a tua vocação vem de Deus. O pastorado não é uma profissão, é uma vocação. Então, o que é que o seminário e o que a faculdade teológica te proporciona? Ela te concede conhecimento. Conhecimento. Sabedoria é diferente de conhecimento. São duas realidades que de uma certa forma estão ligadas, mas são ao mesmo tempo distintas. Certo? Então, muitas vezes as pessoas não entendem e acabam confundindo. Então, é importante que você estude, que você se capacite, já que você almeja o ministério. Paulo diz que quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo capítulo 3. E um dos requisitos para o episcopado, para o ministério que Paulo fala em 1 Timóteo 3, é que o bispo seja apto para ensinar. Veja. E para ser apto para ensinar, ele precisa ter aptidão. Então veja. E para ter aptidão, ele precisa ter capacitação. Nós sabemos o quanto a igreja está enfrentando problemas hoje, na atualidade. Com o acúmulo de falsos profetas, com o acúmulo de heresias. É complicado hoje porque muitos se denominam pastores, muitas vezes não têm o chamado, muitas vezes não se capacita, mas aluga um predinho na esquina, coloca um púlpito, uma bíblia, as cadeiras, microfone e diz que é pastor. E muitas vezes acontecem os escândalos. Claro, onde existe ser humano, existe erro, não é isso? Porque o erro está no ser humano. Mas nós sabemos que igrejas que trabalham com seriedade, é mais difícil de existir esses escândalos. E quando existem, são punidos. Mas o que acontece? Hoje o evangelho está sendo escandalizado por causa de falsos profetas. Então veja bem, muitas pessoas estão desacreditando do evangelho. Porque ser pastor hoje virou uma brincadeira. É lamentável. Então a gente vê aí escândalos acontecendo na mídia, na internet, aí divulgando. E aí as igrejas sérias, muitas vezes, elas recebem a culpa sem ter nada a ver. Infelizmente as pessoas acabam generalizando.
E não é assim. Ainda existem igrejas sérias. Ainda existem pastores sérios que trabalham compromissados com o Evangelho e com a verdade da palavra de Deus. Então veja bem, amados irmãos, a importância de que os pastores tenham capacitação teológica. Veja bem, primeiro que tudo, nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em português. O que nós temos nas nossas mãos são traduções, cópias que vieram de outras cópias. Nós não temos mais os autógrafos, nós não temos os escritos originais. Portanto, para fazer uma análise exegética de textos, nós precisamos ter pelo menos um pouco de conhecimento das línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita, como o hebraico, o aramaico e o grego. Certo? Não se faz análise de manuscritos a partir de traduções. Certo? Não se faz a partir de traduções. Se faz análise de manuscritos a partir dos manuscritos. Claro que nós não temos os originais. Nós não temos, mas nós temos manuscritos que são mais próximos dos originais. E nós temos que conhecer também a família dos manuscritos e também as variantes dos manuscritos. Tudo isso é importante. Então veja bem, amados irmãos, como sabermos se uma tradução bíblica é coerente, é correta, se está de acordo com os manuscritos originais, se a gente não conhece as línguas originais? Então a gente só vai saber a partir daquilo que os outros nos dizem. Então é por isso que é importante estudar, é por isso que os pastores precisam estar preparados, e principalmente para um diálogo ecumênico, para um diálogo interdenominacional, incluindo vários segmentos do cristianismo e denominações do cristianismo. Quem irá representar a tua igreja? Teu pastor está apto para isso? Entendeu, irmãos? Então, ser pastor hoje não é dizer eu sou pastor e ser não. Então, veja bem, eu agradeço muito a Deus, sou muito grato a Deus, por eu ter conseguido concluir meu curso de teologia, né? Eu fiz a teologia, o básico, pela Academia de Pregadores, e fiz também o médio avançado pela mesma Academia de Pregadores, que inclusive é uma academia bem conceituada no meio pentecostal, certo? E também pelo Instituto Yahvé eu fiz o meu bacharelado, mestrado em capacitação pastoral. E também eu sou membro da CONATEB, que é do Conselho Nacional Teológico do Brasil. E está aqui os meus cursos, alguns dos cursos que eu coloquei aqui em quadros, alguns dos cursos que eu fiz. Tem muitos aí ainda de certificados e diplomas para colocar em quadros. Então vocês podem ver certificados e diplomas dos cursos que estudei e concluí. Então é importante, irmãos, é importante que os pastores sejam preparados para poder fazer apologia e fazer a boa defesa da nossa fé. Certo? Então, não vá nessa ideia de dizer, não, a letra mata. Veja, é preciso entender o contexto de 2 Coríntios 3. A letra que mata ali era a letra da lei que condenava à morte o pecador. Só é ler o texto todinho, certo? Ele está fazendo um contraste ali entre a lei e a graça, certo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, veja, não tem nada a ver com a letra do estudo, certo? Não tem nada a ver com a letra da teologia, porque aí Paulo já elogia Timóteo. Ele diz, olha, desde a tua meninice, ou desde a infância, sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé em Jesus. Então é importante. E nas qualificações do bispo, em 1 Timóteo 3, Paulo diz que o bispo deve ser apto para ensinar. E para ele ser apto para ensinar, ele precisa ter capacitação. Certo? Então, amados irmãos, fica aqui o meu breve vídeo.
né? Que todos vocês possam compreender, que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.